Para surpresa de exatamente 0 pessoas, Interlagos entregou mais um GP absurdo e dessa vez sem cair um pinguinho de água durante a corrida, para aqueles que ainda acham que a gente só tem corrida boa aqui quando chove. Mas o que eu gostaria de ver mesmo é chuva de like e de gente se inscrevendo no canal. Afinal de contas, eu tô salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo multiplicado. Com mais um final de semana de sprint, na sexta-feira a gente já teve a primeira classificação. No SQ1 saíram Colapinto por muito pouco, vai ser difícil não ter uma frase perigosa, né? E ainda vai ter mais ano que vem. Lawson, o filho da lei, Tsunoda, Ocon e Comic Sans. No SQ2, dessa vez o nosso brasileirinho Borboleta acabou ficando pelo caminho e não avançou. Lewis Hamilton também acabou ficando de fora, junto com Albon, Pierre Gasly e Berman, o Homem-Urso. No SQ3, os 2 carros da Mercedola até armaram uma brincadeirinha ficando na frente, mas Lando já pulou para a pole provisória na sua primeira tentativa. Na segunda chance, a galera até melhorou um tiquinho os tempos, mas nada de muito significativo para a tabela, com Oscar Piastri pulando para terceiro e Verstappen e o Peixoto da galera ficando apenas em sexto. Aí tivemos um chuvão, só que foi durante a madrugada e deu tempo de praticamente toda a pista ficar seca, exceto pela reta principal. Ou seja, todo mundo ia correr de slicks de qualquer jeito. As luzes vermelhas se apagam e Lando consegue milagrosamente largar bem de novo e mantém a liderança. A primeira volta só não é totalmente limpa, porque o Homem-Urso acaba se enroscando com o filho da lei e o piloto da Super Haas acaba levando a pior. Mas quem levou a pior de verdade foi Oscar Piastri, que mais uma vez acabou indo de Oscar Desastre. Quando lá pela volta 6 ele acabou pisando na zebra, que ainda estava com água acumulada, e foi rodando igual a Beyblade indo visitar o primo de Colapinto, o nosso querido Cola Muro. Logo na sequência, Hulk cometeu o mesmo erro no mesmo lugar e também chegou na festa. E bom, se tá todo mundo visitando o Cola Muro, é óbvio que o próprio Colapinto ia chegar também, né? Por conta de toda essa baguncinha, tivemos uma bandeira vermelha para parar a corrida, porque senão ia ser praticamente safety car até o final, né? Na relargada, que acabou sendo em movimento, Lando conseguiu mais uma vez ir embora e Peixoto quase vai de passa reto Mansell logo na primeira curva, mas conseguiu se recuperar e se defender de Jovem Alonso. Jovem Alonso, inclusive, que depois acabou virando vítima de Leclerc, que ficou durante várias voltas tentando passar o espanhol até finalmente conseguir. Antonelli até chegou no DRS de Lando, mas também não foi grande ameaça e ficou por ali mesmo. E aí, no final, tivemos o grande susto, quando na última volta, Borboleto foi pro tudo ou nada contra o Albon e mergulhou para ultrapassar no S, valendo a 10ª posição. Mas aí ele acabou perdendo o controle do carro, acertando uma barreira antes de ser arremessado em direção a outra, destruindo completamente o carro e ainda no caminho quase pegando no carro de Albon. Uma cena assim fortíssima. A batida, que foi muito forte e com mais força G do que aquela do Peixoto lá em Silverstone em 2021, por exemplo, ainda assim, graças a Deus, não machucou ninguém e o piloto saiu do carro normalmente. No final, vitória de Lando com as 2 Mercedolas fechando o pódio, com Antonelli e Jorge Russo. Aí, algumas horas depois, a gente vai para a classificação da corrida principal. Logo no Q1, uma cena bizarra. Os 2 carros da Red Bull eliminados. Não. Eu não falei errado, não. Não era para ser os 2 carros da RB. Realmente, os 2 carros da Red Bull. O Tsunoda por si só já não seria novidade, mas o Peixoto... E pior, o carro não deu problema nem nada do tipo. Uma cena tão esquisita que nos tempos atuais era papo de você mandar esse print para alguém no Zap e eles acharem que era IA. Além deles, foram eliminados também Ocon, Colapinto logo atrás, 2020. Vai ser difícil, hein, galera? E também Borboleto, já que a equipe Chute acabou não conseguindo consertar o carro dele a tempo, infelizmente. No Q2, agora foi a vez de Lewis Hamilton ficar novamente pelo caminho. Além dele, também saíram Jovem Alonso, Albon,
Stroll, o Mãozinha e Comic Sans. Aí chegamos no Q3 com uma galerinha até querendo aprontar novamente, com Leclerc, Homem-Urso e Pierre Gasly no top 3, e Lando, que tinha errado a sua volta, mais para baixo. Oscar Piastri veio para tomar a ponta, mas por apenas 2 milésimos, com as duas Mercedolas também só ficando no meio do caminho. Na segunda tentativa, Leclerc novamente voltou para o topo, só que dessa vez Lando, cada vez mais sendo o focão do Norris, acertou a volta para voltar para a pole com quase 3 décimos de diferença. Oscar Piastri tentou melhorar, mas ficou com o que tinha. Jorge Russo melhorou, mas só para ficar na meiuca, e Antonelli veio para novamente ficar em segundo e largar lá na primeira fila. Mas se você quer largar na frente mesmo, então você tem que aproveitar a Black November da Alura, que já começou e está com descontos de até 50%. É a melhor época do ano para você se matricular na maior escola de tecnologia do país e dar aquele passinho decisivo para o seu futuro profissional. E não importa se você está chegando agora ou se você já está no mercado de trabalho. Com uma matrícula, você já tem acesso a todos os cursos. E se tiver na dúvida de qual curso você tem que fazer, a Alura também tem as ferramentas certas para conseguir te ajudar com isso. Então assim, já escaneia esse QR Code que está aqui na tela ou clica no link aqui embaixo agora, antes que esse mega desconto acabe. Aí chegamos no domingo para a corrida. Peixoto, que largaria de 16º, acabou trocando o motor inteiro e até o acerto do carro e agora largava dos boxes. Tudo isso para ver se ele conseguia se livrar da carroça que ele teve que guiar no dia anterior. Agora, se a Red Bull já ia trocar o carro inteiro do homem, era melhor botar ele para dirigir logo o carro da RB, né? As luzes vermelhas se apagam e, focando o Norris mais uma vez de forma surpreendente, larga bem e já vai embora, com Antonelli e Leclerc logo atrás. A primeira volta seria totalmente limpa, mas acabamos tendo um enrosco de borboleta com Mãozinha, com o piloto brasileiro novamente levando a pior, acertando o muro e abandonando de vez o final de semana no Brasil. Realmente, um final de semana em Interlagos para o brasileirinho esquecer. Só por essa foto aqui, você vendo a forma como Mãozinha está encarando o abraço do Borboleto e Jovem Alonso no dia anterior, já era para ele ter ficado, ligeiro, que vinha maldade por aí. Mas vamos pensar positivo. Vários pilotos brasileiros tops abandonaram na sua primeira corrida em casa. Felipe Massa, Rubinho, até Nelson Piquet e Senna. Então, se for pra gente ser supersticioso, dá pra falar que ele tá no caminho certo, ok? Ainda na primeira volta, tivemos também um enrosco de Lewis Hamilton com Cola Pinto, com o inglês perdendo a asa e precisando voltar aos boxes para fazer a troca, caindo ainda mais na tabela. Com toda essa bagunça e sujeira, tivemos um safety car para a turma da vassoura poder arrumar tudo. Com a corrida reiniciada, Antonelli não relarga bem e Oscar Piastri fica por dentro para tentar a ultrapassagem, com direito ainda a Leclerc por fora dos dois também. E aí, você vê 3 carros tentando fazer o S e, bom, a conta não fecha, né? Acabou que Oscar Piastri foi em Antonelli, que traseirou para cima de Leclerc, e nessa sinucada, no melhor estilo baianinho de Mauá, era óbvio que o piloto Monegasco, que era o menos culpado disso tudo, acabou levando a pior e quebrando a suspensão, precisando abandonar a prova. Oscar Piastri até assumiu o segundo lugar, com Antonelli caindo para terceiro. Só que aí a direção de prova considerou que o australiano foi culpado pelo incidente, dando a ele 10 segundos de punição. Peixoto, que já era o 13º, acabou tendo um furo de pneu quando passou por essa cena do crime e precisou ir aos boxes para fazer a troca. Isso parecia algo ruim, mas na verdade, como um safety car virtual estava ativado, ele não perdeu muito tempo e ainda saiu dos pneus duros, que eram pneus ruins para a corrida, mas ninguém sabia ainda. Acabou que esse ruim estava dando bom pro holandês. A gente só não sabia de nada disso. Nessa mesma volta, Tsunoda perdeu o controle do carro e atingiu Stroll, colocando o Mãozinha para sentir um pouco do gosto do seu próprio veneno. Para mim, já pode dar cidadania brasileira pro meu mano Tsunoda também, ok? Foi lá cobrar o Mãozinha pela atrasada no nosso borboleto, não tem jeito.
Com a corrida reiniciada mais uma vez, Peixoto agora já ligou o modo ou vai ou racha e aproveitou para abusar do motorzinho novo para ir passando todo mundo que dava de novo. Com praticamente metade da corrida, Oscar Pistache foi para sua primeira parada, pagou a punição e voltou apenas em oitavo. Lando liderava tranquilo, com as duas Mercedolas logo atrás. Peixoto era o quarto, já tendo parado mais uma vez para outros pneus médios algumas voltas antes, ou seja, teoricamente, com pneu para ir até o final. E quando depois a galera foi para sua segunda parada, ele chegou a liderar a corrida, obviamente com os pneus bem mais usados, é claro. A dúvida era se seria o suficiente para manter a ponta da corrida até o final. E aí, nessa dúvida, a Red Bull tomou um outro caminho. Com 16 voltas para o final, chamou o Peixoto mais uma vez para os boxes, agora para colocar pneus macios, e soltou a fera de volta na pista para atacar a galera até o final da corrida. 8 voltas depois, ele já tinha chegado e estava passando o Jorge Russo para assumir o terceiro lugar depois de ter largado dos boxes. Agora, eram mais 8 voltas para tentar terminar em segundo. Só que apesar de ter chegado bem pertinho do Antonelli, o Peixoto acabou ficando sem pneu no final e Antonelli conseguiu se defender muito bem para manter o segundo lugar com o holandês colado nele cruzando a linha. Ainda assim, uma corrida de almanaque do holandês. O meu porteiro já tinha me avisado lá na sexta-feira e eu não fazia ideia que ia ser dessa forma, olha só. Focando, o Norris venceu mais uma vez e garantiu o final de semana perfeito, com pole nas duas classificações e vitória nas duas corridas. Oscar Desastre até chegou em Jorge Russo no final, mas também não conseguiu passar e terminou apenas em quinto. Esse daqui foi o top 10 final da prova, com destaque para praticamente todo mundo que fechou a segunda metade da pontuação, né? Homem Urso fez uma baita corrida mais uma vez e ajudou a Super Monegran Toyota Gazoo Race Haas Ferrari a praticar futebol de novo. Lawson, filho da lei, simplesmente fez apenas uma parada sem usar pneu duro e terminou a corrida com um pneu médio tendo 50 voltas. Uma loucura, mano. O cara devia estar usando o pneu médio do carro dos irmãos Rocha. Isaac Rajada ficou em oitavo, quase passando o companheiro na última volta, inclusive. E Hulk e Pierre Gasly também marcando pontos muito importantes para as suas equipes. Ver a equipe Aline pontuando, por exemplo, só sendo nas loucuras de Interlagos mesmo, né? Além de Leleque e Borboleto, que abandonaram por causa dos acidentes, Lewis Hamilton até chegou a ficar na pista por mais algumas voltas, mas eventualmente também abandonou com problemas no carro em mais um final de semana de pesadelo da equipe do Pocotó, que sai zerada da corrida e despenca na tabela dos construtores nessa briga pelo P2. Eu acho que se daqui pra frente eles usarem o carrinho que eles usaram no desfile, vai ser melhor, né? Falando em tabela, assim ficou agora a tabela do campeonato de pilotos, com Focando Norris conseguindo uma baita gordurinha na liderança novamente, e o gelo de Oscar Desastre aparentemente derretendo. Peixoto, que ainda está um pouco longe, conseguiu se manter ali minimamente na briga ainda com esse pódio, ainda mais depois de largar dos boxes, né? Mas com só 3 corridas para o final, a situação dele realmente é bem mais complicada. A Fórmula 1 agora tem uma semana de descanso e aí desembarca para o GP de Las Venturas, que no ano passado a Maquilata não foi tão bem assim, você lembra? Será que esse ano eles se recuperam? Porque se eles repetirem a dose, de repente a gente consegue ter uma resenha ainda nesse campeonato, não? Mas a resenha que eu queria conseguir mesmo era o seu like e a sua inscrição se você gostou do vídeo. Pode ser? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!